Galera, tudo bem? Nosso tópico agora é competência no processo civil e eu quero lembrar vocês o seguinte: dentro de competência, institutos congêneres e cooperação, nós já trabalhamos sobre Fórum Shopping, Fórum Non Conveniens, Protocolo de las Lenhas para fins de cooperação internacional dentro do Mercosul, já trabalhamos competência da Justiça do Trabalho para julgar servidores e questões relacionadas a servidores irregulares, contratados de forma irregular, estatutários, ADI 33956, competência para improbidade administrativa, diferença com improbidade administrativa sindical. Vários elementos já foram tratados até aqui, até essa parte do curso aqui. Mas eu quero tratar um outro elemento agora, que embora eu saiba que nossa proposta é processo civil, ele integra o processo do trabalho, mas diz respeito às questões relacionadas à modificação de competência, que é o link do artigo 651 da CLT com o novel artigo 800 da CLT, que trouxe regras específicas relacionadas à exceção de incompetência territorial. Então vamos lá. A competência das juntas de conciliação e julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. Então o que está falando aqui? Olha, competência da Justiça do Trabalho para julgar questões relativas a contrato de emprego leva em consideração o local de prestação de serviços do empregado, ou seja, aonde ele prestou serviço. Então suponha o seguinte: eu moro no Piauí, vou embora para São Paulo, lá eu começo a trabalhar, trabalho na construção civil, termino o meu contrato de trabalho, volto para o Piauí, ajuizo uma reclamação trabalhista lá no Piauí. O que acontece nessa circunstância aqui de ajuizamento da reclamação trabalhista lá no Piauí? Olha, se eu trabalhar literalmente a linha do código, eu vou falar o seguinte: olha, você prestou serviços lá em São Paulo, então é lá que você tem que ajuizar a sua reclamação trabalhista. E a jurisprudência do TST durante muito tempo foi divergente nesse ponto, mas prevalecia o entendimento de que exigir que o trabalhador ajuizasse a ação em São Paulo atentaria contra o artigo 5º 35 da Constituição, que trata da inafastabilidade da jurisdição. Então, qual foi o entendimento que segurou isso aí? Falou o seguinte: princípio da ubiquidade da jurisdição, ele tem que ter acesso pleno ao Poder Judiciário. Então, uma norma de aspecto formal ela não pode impedir esse acesso. E quando eu fui juiz do trabalho no interior do Piauí, era muito comum eu me deparar com demandas dessa natureza. Então, qual era a alternativa que eu utilizava? Olha, nessa circunstância, na audiência inaugural, eu vou dispensar o comparecimento do preposto através de empregado. E isso surtia bastante efeitos porque a empresa, ao invés de mandar um preposto empregado lá para São Raimundo Nonato, ela simplesmente mandava uma proposta de acordo, que é o valor que ela gastaria para pagar a presença daquele preposto lá, com diária de hotel, transfer, alimentação e transporte aéreo. E aí eu relativizava isso e dava bastante certo. Mas aí vem uma jurisprudência do TST que reformula esse entendimento. Ela fala o seguinte: olha, pode ajuizar a reclamação trabalhista fora do local da prestação de serviços, desde que concomitantes duas circunstâncias. Primeira delas, bem clara: o trabalhador houver sido contratado no seu domicílio. Se ele for contratado no domicílio dele para trabalhar em outro lugar, outro local, ele pode ajuizar a ação tanto no local da prestação como no local do domicílio. Ou se não que ele tenha sido contratado no próprio domicílio, mas sim arregimentado no domicílio para prestar serviço em outro local. Ou seja, ele não sai dali contratado, ele sai arregimentado. Eu pego um grupo de trabalhadores, levo para o local da prestação de serviços e lá todos os trâmites de contratação são realizados. Então, veja, essa situação é uma situação que tem duas reservas, duas ressalvas. Pode ajuizar no domicílio quando? Contratado no domicílio ou arregimentado no domicílio. Bacana? E aí, o que eu quero discutir com vocês? Eu quero discutir o artigo 800 da CLT, porque ele fala o seguinte, ó: apresentada a exceção de competência territorial no prazo de 5 dias a contar da notificação, antes da audiência e em peça que sinaliza a existência dessa exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido nesse artigo. Aí vem o parágrafo 1º. Protocolada a petição, suspende-se o processo e não se realizará a audiência inicial
até que se decida a exceção. Os autos serão imediatamente concluídos ao juiz, que intimará o reclamante e, se existentes os litisconsortes, para manifestação no prazo comum de 5 dias. E esse dispositivo ele trouxe uma discussão bastante interessante. Por quê? O Código de Processo Civil parece ter uniformizado isso aqui, permitindo a discussão da competência, seja absoluta ou relativa, através de exceção de incompetência dentro da contestação. Tá? Dentro da contestação. Isso lá no 337 você pode analisar. Olha, na contestação eu alego incompetência absoluta e relativa. Tá? Esse dispositivo está no inciso 2 do 337. E aí eu posso olhar e falar assim, poxa, mas o processo do trabalho ele não se norteia pelos princípios da simplicidade e da informalidade? Por que criar uma situação tão complexa aqui dentro do processo do trabalho, tão deletéria para mim, que ela tende a me causar prejuízos, ela tende a me exigir um rigor excessivo, talvez até uma conduta processual do legislador? Para que isso? A resposta é bem clara. Lembram quando eu disse para vocês da finalidade social da apreciação do caso, que eu dispensava o comparecimento de preposto empregado nessas circunstâncias? A finalidade do dispositivo foi essa. Olha, se eu relativizo o 651 caput da CLT, eu tenho que também analisar o SPEC da ubiquidade da jurisdição à luz dos direitos do empregador e não apenas do empregado. Então, nessa circunstância aqui, o que eu vou fazer? Olha, foi notificado, acha que a demanda não deve ser ajuizada lá naquele local, que ele é relativamente incompetente, apresenta exceção de incompetência territorial. A partir do momento que eu apresento uma exceção de incompetência territorial no juízo territorialmente competente, de acordo com o entendimento do reclamante, ele vai decidir a minha questão e vai falar, olha, eu sou territorialmente competente, venha para a audiência de instrução. Então a finalidade é justamente essa, propiciar ao empregador, antes de discutir o mérito da questão, discutir a competência relativa para que ele não tenha que se deslocar até o local da audiência a fim de evitar, logicamente, nessa situação, maior dispêndio. Existem casos, lógico, em que o magistrado designa a audiência de instrução, mas, via de regra, o juiz pode decidir, na própria dicção do Código, sem marcar audiência de instrução, tão somente ouvindo o reclamante. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu posso apresentar essa exceção de incompetência territorial em preliminar de contestação, e aqui os entendimentos se bifurcam. Primeiro entendimento, olha, a finalidade do dispositivo é permitir ao empregador o pleno acesso ao judiciário. Então, se existe um requisito formal trazido pela reforma trabalhista, eu devo observar esse requisito formal. Logo, preclusa a oportunidade de exceção de incompetência territorial se aportada no bojo de uma preliminar de contestação e não na forma de exceção. Tá? Esse é o primeiro entendimento. Qual é o segundo entendimento? Olha, a ampla defesa ela merece uma acepção ampla. Nessa circunstância aqui, o processo do trabalho ele é norteado por elementos legais, obviamente, mas existem elementos principiológicos que ganham uma densidade, uma hipertrofia muito grande no processo do trabalho. E esses elementos principiológicos merecem destaque. Quais são? Informalidade e simplicidade. Então, nessa situação, também com amparo no próprio Código de Processo Civil, muito embora a CLT não seja omissa nesse ponto, eu, enquanto juiz, posso apreciar a situação no bojo de uma preliminar de contestação. Valeu, pessoal? Esses eram os elementos que tínhamos a discutir aqui nessa questão, nesse dia 7/3. Sigamos em frente com mais aulas.